Num tempo de génios e num tempo de sangue, um bastardo transforma-se num homem, um servo de reis, um sobrevivente numa terra de assassinos, que dá origem a uma lenda extraordinária, num lugar onde a vida não tem valor. Este perito em mecanismos de guerra e nos meandros do poder cria uma obra-prima intemporal, uma invenção brilhante, e sobrevive mais um dia. Repleto de mistério, marcado pelo gênio e guiado pelo seu próprio código de sobrevivência e sucesso, este é um homem de todos os tempos que permaneceu um mistério durante séculos. Leonardo da Vinci, primeiro episódio. Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Foi um símbolo da glória do Império Romano durante mais de 1000 anos. Mas após um cerco brutal, acaba por cair às mãos dos muçulmanos turcos. Logo após a queda de Constantinopla, o Papa Pio II recordou a toda a gente de toda a Europa que aquilo era um acontecimento histórico. O colapso do poderoso Império Bizantino parece ser o fim da própria civilização. Porém, a civilização está prestes a assistir a um renascimento. Com a morte da antiga cidade, morre também uma velha ideia e começa a nascer uma nova. Encontrar refúgio no Ocidente, nas cidades-estado de Itália. Para os bizantinos, Deus é o centro e o sentido de tudo. Mas uma ideia revolucionária, o humanismo, permite que se estude o homem e se façam novas explorações científicas. Esta é uma filosofia que encerra o poder de mudar o mundo. Se estudarmos Deus, podemos estudar a teologia e a filosofia de Deus. Mas se estudarmos o homem, podemos investigar a biologia, a zoologia, a antropologia, a tecnologia, enfim, ciências de todo o tipo. O humanismo fez o homem passar a concentrar-se no homem. Nas cidades-estado de Itália, o humanismo dá início a uma nova era. O Renascimento, que anuncia uma explosão de novas ideias, invenções e descobertas. É uma época sem igual. Era uma boa altura para uma pessoa nascer brilhante. Numa pequena cidade rural da Toscânia, um rapaz descobre o mundo. Os mistérios da natureza fascinam-no quase desde o início. Cresceu numa região rural perto de Florença e parece ter conseguido encontrar todo o tipo de animais, plantas e insetos. Mas em boa verdade, o jovem Leonardo não tem lugar no mundo, não tem futuro. É filho bastardo de um tabelião respeitado e da filha de um pobre camponês. Vive na casa do pai e a mãe acaba por casar com um homem da sua classe. Algum tempo depois de Leonardo nascer, a mãe dele casou com um habitante local que tinha a alcunha de Acatariga, que significa o lutador, o brigão, o homem dos punhos. Devem ter ficado a viver na região. É possível que Leonardo tivesse algum contacto com ela, mas a sua família também pode tê-lo mantido afastado dessas pessoas, que eram de um extrato social diferente. O jovem Leonardo tem uma infância confortável com o pai e a madrasta, mas o facto de ser filho legítimo faz com que o seu futuro seja pouco promissor. É como se eu fosse um membro de segunda classe da família. É óbvio que são os descendentes legais que herdam o estatuto da família e substituem o pai nos negócios. Em certa medida, Leonardo foi afastado disso. Leonardo! Sì, madre. Torna a casa, immediatamente. Ma perché devi sempre fare di tutto un gioco?
Destinado a ser comerciante, nem sequer pôde adotar o nome do pai. Fica conhecido como Leonardo da Vinci. A família não gasta dinheiro a mandá-lo estudar. Podemos imaginar o que deve ter sido ser considerado filho ilegítimo, numa época em que isso significava mesmo alguma coisa. Não podiam ter certas profissões. Eram aprisionados por algo que escapava ao seu controlo. Confrontado com a sua ilegitimidade, o jovem Leonardo começa a criar um código para ultrapassar todas as expectativas e todos os obstáculos. Esse código vai acabar por levá-lo aos corredores do poder e conduzi-lo à grandiosidade. Na adolescência, Leonardo vai viver com o pai para Florença, uma cidade conduzida por políticos perigosos. Neste local, onde o comércio e a beleza prosperam, há uma família que está no centro de tudo. Uma família cuja importância para Leonardo vai aumentar à medida que ele cresce. Os Medici. Os Medici administravam Florença porque eram os banqueiros. E embora a cidade fosse uma república e alguém devesse votar neles, eles controlavam os votos. Os Medici, uma família rica e muito poderosa, são os mecenas mais importantes da arte em Florença. Porém, apesar do seu poder, os banqueiros Medici nunca podem estar descansados. Os homicídios são comuns, pois as famílias banqueiras rivais competem pela riqueza da cidade. Se olharmos para alguns dos quadros de líderes do Renascimento, a roupa deles tem o que parecem ser pregos. Usam armaduras cobertas por tecido. L'interesse è difficoltoso, come avevamo discusso. E allora onoratelo col vostro sigillo. Morriam de medo de serem esfaqueados no meio da rua. Os Medici tinham sempre um envenenador entre os empregados. O que é que se passava? Numa sociedade em que reinava o medo, a suspeita dá origem a uma forma brutal de justiça. Qualquer acusação, pessoal ou política, pode ser feita em anonimato através do tamburgo. Essa caixa perigosa lança uma sombra negra sobre o futuro de Leonardo. Quando um cidadão é acusado de alguma coisa, as autoridades investigam. Até os inocentes são desfeitados e os culpados são severamente punidos. Ver um cadáver de alguém executado em público era algo comum numa cidade como Florença e por toda a Itália. Leonardo vive numa época e num lugar onde a vida não tem valor, sobretudo a das classes mais baixas. Sabe que tem de se libertar do seu estatuto de bastardo e conquistar uma posição respeitável na sociedade. E isso significa tornar-se membro de associações. Florença é uma cidade oficialmente governada pelas associações. É assim desde o final do século XIII. O governo de Florença é escolhido tendo em conta as associações mais poderosas. As associações são sindicatos profissionais. Mas na sua maioria, elas estão vedadas a um bastardo como Leonardo. É evidente que ele não tinha qualquer tipo de educação formal. Tê-la-ia tido se, em vez de ilegítimo, fosse filho legítimo do seu pai, pois era essa a norma. É difícil para Leonardo conseguir entrar numa associação menos importante e não profissional. A única esperança que tem é o seu talento e a ajuda de um amigo do pai com uma posição importante. Tu devi essere Leonardo. Ti stavo aspettando. Tuo padre pensa che hai del talento. Em 1468, quando Leonardo tem 16 anos, o pai manda-o para junto de Andrea de Verrocchio, um artista muito conceituado de Florença. É assim que as coisas funcionam em Florença.
Tem-se referências dos parentes, dos vizinhos, da extensa rede de clientes e dos amigos. É com este tipo de referência pessoal que se acaba com o costume de treinar os filhos para continuarem o nosso trabalho. Verrocchio aceita receber Leonardo como seu aprendiz para lhe proporcionar a experiência de que precisa para um dia ser aceito numa associação. É aqui que Leonardo começa a entender a ligação entre a arte e o poder. Os Medici, a família que controla Florença, encomendam muitos quadros a Verrocchio. No final do século XV, quando se cria um quadro em Florença, a pessoa em que se pensava era Verrocchio. À medida que Leonardo se torna parte do ateliê, percebe que pode superar as suas limitações sociais. O seu código emerge mais forte. Se as tuas circunstâncias te restringem, encontra sempre outra forma de alcançar os teus objetivos. Porém, do outro lado das paredes do estúdio, Florença está a entrar numa época perigosa. Quando o patriarca dos Medici, Piero de Medici, está às portas da morte, os inimigos conspiram para usurpar o controle da fortuna da sua família. Piero, ti senti un po' meglio? Solo la morte può recarmi conforto adesso. Toda a fortuna e todo o prestígio dos Medici podiam ficar rapidamente arruinados, pois as conspirações que estavam a ser preparadas ameaçavam as suas próprias vidas. Quando o jovem Leonardo da Vinci chega a Florença para construir uma carreira, a cidade está à beira da violência. A família que controla Florença está reunida junto ao leito de morte do patriarca Piero de Medici. Grandes perigos esperam o seu filho Lorenzo, com apenas 20 anos, pois a família banqueira rival, os Pazzi, conspira contra ele. Questa è la mia ultima volontà per te, Lorenzo. Devi guidare questa casata e guidare Firenze. Nessun altro può farlo. Devi stare attento, molto attento. Os problemas entre os Pazzi e os Medici eram de cariz comercial. Nunca acreditamos que os negócios podem acabar em homicídio, pelo menos os negócios que estão fora do submundo dos Soprano ou de algo do género. Mas era isso que estava a acontecer. Quem fosse líder tinha a cabeça a prémio. A família Pazzi quer o poder e a riqueza dos Medici e vai fazer tudo para os conquistar. O jovem Leonardo desconhece as tempestades políticas que se estão a formar em Florença. Embora nunca os conheça, os Medici vão ter uma enorme influência na sua jovem e ambiciosa vida. No estúdio, Leonardo continua a trabalhar e o seu código fala aprender tudo o que pode para superar as expectativas do seu professor. Os seus apontamentos refletem o quanto existe de si mesmo. O pintor deve desenvolver todas as suas competências porque não há dignidade em fazer bem uma coisa e a outra mal. O ateliê de Verrocchio está repleto de todo o tipo de instrumentos. Possui vários tipos de tecnologia, não só para pintar quadros, mas também para pintar cerâmica, fazer esculturas de mármore e de bronze e outras técnicas metalúrgicas, como a fundição de canhões e de sinos. Ele juntou-se a Verrocchio numa altura crucial. O mestre estava perante um incrível desafio tecnológico. Uma das coisas que Leonardo viu no ateliê de Verrocchio foi o desenho e depois a concepção de um globo, que foi colocado no topo de um dos edifícios mais importantes de Florença. Saranno 2 tonnellate di rame dorato e deve essere bilanciato alla perfezione. Ma come, maestro? A construção da bola de 2 toneladas e a arte de engenharia que foi necessária para a colocar no topo do Duomo vão rivalizar com a construção da própria Catedral de Florença.
vai ser feita de cobre e adornada com uma amálgama de mercúrio. Não podiam chamar outras pessoas para o fazerem por eles. Tinham de fazer tudo sozinhos, de memória, com as técnicas que tinham aprendido. Por isso, ele acumulou imensos conhecimentos, não só de educação artística, mas também de formação prática de engenharia e mecânica só por estar naquele estúdio. Leonardo estuda o collar granda, ou grande guindaste, que vai içar objetos de grandes dimensões para o alto da cúpula, e a grua giratória do topo. Este contacto inicial com a engenharia mecânica vai exercer uma grande influência nas suas invenções futuras. No estúdio de Verrocchio, Leonardo percebe como o seu talento lhe pode permitir escapar às limitações das suas origens bastardas. E está prestes a entrar pela primeira vez num mundo com que sonha. Verrocchio e os seus alunos são convidados para levar o seu melhor trabalho ao Palácio dos Medici para prepararem uma visita do influente Duque de Milão. Segundo o biógrafo do século XVI, Giorgio Vasari, Leonardo já se tinha distinguido. O melhor de todos os pupilos de Verrocchio era Leonardo da Vinci, que além de beleza e graça, tinha uma inteligência que fazia com que dominasse rapidamente tudo aquilo que se propunha. Leonardo, porta-lo a mim! Naquela casa grandiosa, os jovens vão ver como a riqueza e a beleza se misturam nos lares dos poderosos. Uma lição inspiradora para todos eles. Porém, a chegada do Duque de Milão dá a Leonardo uma inspiração ainda maior. Quando o Duque, o patriarca da família Sforza, desfila por Florença, Leonardo observa-o no meio da multidão entusiasmada. Como Leonardo, o Duque é um intruso sem linhagem, mas mesmo assim está no topo do poder. A família Sforza, de Milão, descende dos condottieri, dos mercenários, que a dada altura deixaram de ser soldados contratados e passaram a casar com membros de famílias de linhagem política e acabaram por assumir o controlo de Milão. Leonardo não consegue evitar sentir-se inspirado. Vê no Duque um homem que venceu as suas origens comuns e que alcançou o sucesso e influência. Leonardo sabe que, para fazer o mesmo, tem de usar todos os trunfos que possui. As pessoas diziam que era muito bonito, que se preocupava imenso com o aspecto, que se vestia sempre muito bem e que era muito forte. Diziam que conseguia dobrar ferraduras com as mãos. As pessoas gostavam dele assim que o conheciam, porque tinha uma qualidade inexplicável que as fazia sentirem-se atraídas por ele. E é essa qualidade que Leonardo retrata na sua arte. Embora seja muito cedo para Leonardo saber, o seu destino e o seu futuro vão depender da família de Sforza, enquanto usa o seu carisma e o seu talento para construir uma vida melhor. Leonardo tem 20 anos. Termina a sua aprendizagem e junta-se finalmente a uma associação como pintor, um passo gigantesco no mundo da legitimidade profissional. Agora pode procurar encomendas importantes sozinho. Mas alguma coisa o prende. Da Vinci continua no estúdio de Verrocchio. Talvez esteja por uma questão de lealdade, ou quem sabe ainda não esteja seguro da sua capacidade. Mas fica. A vantagem é que não tem de tentar sobreviver sozinho. Tudo indica que Leonardo não tem temperamento para abrir a sua própria loja. Usa um tocco leggerissimo qui, Leonardo. Leggerissimo. Uma grande parte das encomendas de quadros era, pelo menos em parte, entregue ao jovem Leonardo. Por isso, ele era um parceiro prestável e versátil para a firma. Enquanto trabalha, a reputação de Leonardo cresce e chama a atenção da família Medici. No que diz respeito aos Medici e a Leonardo, parece que eles reconheceram muito cedo que ele tinha um grande talento e que ia superar o seu mentor e os seus colegas, e por isso tinham um interesse especial nele.
No ateliê, enquanto protegido de Verrocchio, surge o primeiro grande trabalho de Leonardo. É considerado o seu quadro mais antigo. O Anjo à esquerda, no canto do quadro de Verrocchio, o Batismo de Cristo, é apenas um fragmento, um vislumbre do gênio que ainda estava para vir. Leonardo escreveu que só o pupilo medíocre não supera o seu mestre. E a história diz que depois de ver o Anjo de Leonardo, Verrocchio não voltou a pintar. Hoje conseguimos ver todas essas qualidades nesse quadro e perceber que foi a mão de outra pessoa que o fez. Um pintor excepcional que não está presente no resto do quadro. Leonardo tinha uma capacidade incrível de ver o movimento e de o captar nos seus quadros. Por exemplo, nos caracóis do cabelo que têm uma certa elasticidade. Era capaz de sugerir isso com a tinta de uma forma que mais ninguém conseguia. Leonardo é talentoso, bem relacionado, atraente, sabe o que quer e está prestes a garanti-lo. No entanto, o ciúme e a inveja dos outros, vozes anónimas e acusações, vão pôr em perigo tudo o que construiu e ameaçar recambiá-lo para o esquecimento. Em pouco mais de uma década, Leonardo da Vinci, com 24 anos, deixa de ser o filho bastardo de um tabelião e transforma-se num artista legítimo, reconhecido pelos Medici, a família mais poderosa de Florença. Os florentinos são muito competitivos. É muito frustrante ser artista em Florença, mas a competição também torna as coisas melhores. Faz-nos fazer um melhor trabalho como artistas. No ateliê de Verrocchio, as suas experiências constantes com a tinta e com as várias técnicas distinguem-no dos outros. Este compromisso torna-se uma parte fundamental do seu código, uma forma de superar os seus rivais com uma educação melhor. Registra os seus pensamentos nos blocos de notas. Sei que não sou um homem de letras. A experiência é a minha única professora e vou citá-la em todos os casos. Só através da experiência se consegue saber alguma coisa. Leonardo estabelece uma oposição entre a autoridade, que é transmitida pelos livros, e pessoas como ele. Estas figuras independentes que não se regem de acordo com as fronteiras profissionais normais, que investigam, que separam as coisas para perceber de que são feitas, para saber como funcionam. Leonardo é um homem com uma sensibilidade invulgar que preza a natureza e não come carne, recusando-se a ser o túmulo de outras criaturas. Para ele, a natureza é a derradeira máquina e ele respeita e admira os seus mistérios. Passa a vida a tentar descobrir como funciona o movimento das nuvens e da água, o mistério do voo das aves. A ciência, a natureza e a mecânica. Leonardo vê-as como uma única entidade que deve ser captada através da sua vida criativa. A natureza é uma coisa e a natureza humana é outra. O sucesso que o fez superar o seu estatuto de bastardo também lhe valeu alguma inveja e ressentimento. Há forças negras a conspirar contra ele. Inconsciente do perigo, Leonardo envolve-se em novas experiências. Para perceber a natureza da luz e da sombra, examina a queda da chama de uma vela num tecido e a forma como o olho humano registra. As suas notas revelam a importância que dá a estes estudos. Não se pode reconhecer nada sem luz e sombra. Só através dos olhos, a janela da alma, é que compreendemos verdadeiramente o funcionamento complexo da natureza. Tinha moldes feitos de tecido adornado e fazia a luz mover-se através deles. Colocava as velas numa posição, olhava para as sombras, desenhava-as, deslocava apenas a luz para o outro lado e desenhava novamente esse pedaço de tecido que não se moveu. A única coisa que mudou foi a ação da luz e da sombra dele.
Porém, em 1476, a inveja e a traição atingem-no. A aterrorizante polícia secreta de Florença foi criada pela Guarda Noturna. Messer Leonardo da Vinci. Siamo delle guardie notturne. Siete accusato di crimini contro Dio. Dovete venire con noi. Aos 24 anos, Leonardo é acusado anonimamente de sodomia com um prostituto de 17 anos. Os criminosos reincidentes iam para a prisão e eram executados. A pena oficial para a sodomia era a fogueira. Era ser queimado até à morte. A humilhação é enorme. Leonardo escreveu que a coisa que mais se deve temer é uma reputação manchada. A verdade é que isso o afeta. É um homem orgulhoso. É um jovem orgulhoso. Sabe que está a chegar a algum lado e que uma acusação daquelas lhe podia ter arruinado a carreira. No entanto, não são apresentadas provas nem testemunhas contra ele em tribunal. As acusações são retiradas. Era o ato cruel de um inimigo anónimo. Mas os dias sombrios estão apenas a começar em Florença. Está a formar-se uma tempestade política à medida que forças mortíferas conspiram contra os Medici. Florença está praticamente cercada pelos territórios do Papa, que se estendem para sul, até à cidade-estado de Nápoles, e para norte até Ferrara. Mas este reino não é suficiente para o avarento Papa Sisto IV. O Papa conspira para estender o seu poder para o norte de Itália, para as terras controladas pelos Medici. Para derrubar a fortaleza dos Medici, Sisto encontra um aliado no banqueiro rival, Francesco de Pazzi. Ed io, Francesco de Pazzi, presterò a voi I soldi necessari ad estendere le terre papali. O Papa transfere as suas contas para os cofres do banco da família Pazzi. Mas os Pazzi querem mais do que a conta papal. Querem afastar os Medici para sempre. Os Medici precisavam de dinheiro no seu sistema bancário. Os Pazzi precisavam de dinheiro no seu sistema bancário. E os problemas aconteciam quando as duas famílias competiam pelo pouco dinheiro que havia em Itália, que ainda não tinha sido entregue a ninguém. Era nessa altura que começava a violência. Estamos na Páscoa. Para celebrar o Príncipe da Paz, os Medici tomam os seus lugares na nave lateral, junto ao homem de confiança do Papa, Francesco de Pazzi. Não fazem ideia do perigo que correm. Tudo começa numa altura da missa previamente combinada. O jovem Giuliano de Medici é esfaqueado 19 vezes e sangra até à morte no chão da catedral. O seu irmão ferido Lorenzo escapa por pouco. A família Pazzi acredita que com o apoio do Papa vai escapar imune. Está redondamente enganada. Os apoiantes dos Medici agrupam-se depressa e aniquilam a descendência dos Pazzi com uma violência extraordinária. O contra-ataque de Lorenzo é rápido e impiedoso. Percebemos o poder dos Medici na sequência do assassinato e pela vingança imediata. Os criminosos não tinham direitos. Foram castigados de uma forma muito pública. Nesse mesmo dia, Francesco de Pazzi é enforcado com outro conspirador, o arcebispo de Pisa.
Arrastaram o corpo dele, cortaram-no aos bocados, humilharam-no de todas as formas e feitios. Era muito habitual, embora possamos não conseguir imaginá-lo. Mas os Medici ainda não tinham terminado. Um dos assassinos consegue escapar. Algumas semanas depois, Bernardo Baroncelli, o assassino do irmão de Lorenzo, é finalmente capturado e enforcado perante uma multidão entusiasta. Leonardo da Vinci estava presente. O jovem Leonardo estava a desenhar aquele corpo enforcado e a anotar quem era a pessoa e o que tinha vestido. É uma das primeiras coisas que temos dele. Leonardo faz o famoso desenho de Baroncelli pendurado na forca. Ver o cadáver de um criminoso condenado era algo comum numa cidade como Florença e por toda a Itália. A violência e o homicídio contaminam o ar de Florença durante o Renascimento e vão continuar a colorir o trabalho de Leonardo. 2 mensageiros acorrem a Florença com notícias terríveis. O Papa excomungou Lorenzo de Medici por ter executado o arcebispo de Pisa e envia o exército de Nápoles para forçar Lorenzo a render-se. Era um grande exército que ia ser difícil de derrotar sem uma perda económica enorme e sem se perderem vidas e sem haver uma agitação social. A República de Florença enfrenta a aniquilação. Aqui, em toda a sua terrível glória, está a melhor arte renascentista, a arte de guerra. Sem um milagre, a cidade que proporcionou a Leonardo da Vinci o único futuro real vai ser destruída sem deixar rastro. Messer Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi preso por causa de falsas acusações de sodomia e a sua reputação foi manchada. A seguir, é a própria cidade de Florença que é ameaçada quando entra em guerra com Nápoles. Para castigar os Medici pela execução de um dos seus arcebispos, o Papa Sisto mandou o rei Ferdinando de Nápoles invadir Florença e atacar o exército florentino, que era mais pequeno. As forças florentinas, maioritariamente constituídas por mercenários, combatem com a violência persistente de assassinos profissionais, mas o exército mais poderoso de Nápoles ganha vantagem rapidamente e esmaga as forças de Florença com uma crueldade impiedosa. No final do combate, é evidente para Lorenzo que a cidade está num estado lastimável. As suas tropas estão a ser dizimadas e ele tem de encontrar uma forma de pôr termo a esta guerra e salvar Florença. Se olhar para a paisagem política geral, Lorenzo pode descobrir uma saída. O Império Otomano Muçulmano era muito temido pelos europeus cristãos e já ameaçava a península há algum tempo. Florença, Nápoles e os Estados Papais estavam todos em perigo. Num movimento corajoso e perigoso, Lorenzo vai enfrentar o rei Ferdinando de Nápoles cara a cara e tenta convencê-lo de que os Estados italianos se devem unir contra os turcos, em vez de lutarem uns contra os outros. Se a sua missão falhar, é o fim de Florença. Se una bombarda colpisce a segno in linea diritta 10 braccia. O risco era grande. Podia ter morrido. Podia ter sido mantido como refém. Enquanto esteve ausente, podia ter sido substituído por usurpadores. Intrigado, mas pouco convencido, o rei prende-o, enquanto pondera a sua proposta. Em Florença, Da Vinci, como todas as outras pessoas, é apanhado no meio da tensão e da ansiedade de uma guerra iminente.
começa a desenhar escadas e outros aparelhos para defender e subir muros. Estas escadas foram feitas para suportar 2 homens. Também são úteis numa torre onde podemos temer que uma escada de corda seja cortada pelo inimigo. É tudo engenharia, porque é a realidade italiana na época em que Leonardo viveu. Há várias cidades-estado em confronto e a guerra é um facto constante da vida. Da Vinci trabalha e espera, colocando a sua mente ativa a conceber fortificações defensivas e outras armas de guerra. Passam-se 3 meses sem ver notícias de Lorenzo de Medici. Nas ruas de Florença, os cidadãos aguardam assustados. As semanas passam e não há notícias do seu líder nem do destino de todos. As pessoas voltam aos seus negócios à medida que a esperança diminui. A dinastia Medici e a independência florentina parecem estar condenadas. Sabiam qual era a sua situação. Deviam estar nervosos, enquanto Lorenzo esteve no campo de um oponente. Podia perder a sua riqueza e a cidade. Os florentinos podiam perder a cidade. Mas de repente, a agitação invade as ruas. Lorenzo regressa triunfante, depois de convencer o rei Ferdinando de Nápoles a acabar com a guerra. A multidão celebra a sua coragem e a arte de governar. Lorenzo, o Magnífico, tinha salvo Florença. Quando a paz chega finalmente a Florença, Leonardo recebe uma encomenda para pintar a Adoração dos Magos, um retábulo para o mosteiro de São Donato de Scopeto. É a sua primeira obra importante. A Adoração dos Magos retrata este evento como nunca ninguém o imaginou. No meio do turbilhão de figuras que rodeiam a Virgem Serena e o seu filho, há um frenesim de atenção devota. Há cavalos na retaguarda, há uma agitação provocada por homens e cavalos. A obra é feita num quadro com um triângulo formado pela Virgem e pelos reis ajoelhados. Aqui, Leonardo utiliza o corpo do cavalo para dar uma energia e um movimento dinâmico ao quadro, uma sensação de agitação, de que é quase uma manifestação de um acontecimento apocalíptico. Alguns estudiosos pensam que a figura do jovem que está em pé no canto inferior direito pode ser um autorretrato de Leonardo. A obra é considerada uma abertura, a primeira declaração do excelente trabalho que Leonardo ainda vai fazer. Mas as coisas não correm bem. Depois de despender imenso tempo a pintar as camadas inferiores do quadro, deixa-o por acabar. Os seus apontamentos revelam o motivo. Conceber uma ideia é algo nobre. Executar o trabalho é servi-lo. Uma pessoa tão curiosa e irrequieta não gosta de ficar presa a uma só coisa. A altura em que uma coisa está prestes a estar terminada é quando já não tem interesse. Estava muito mais interessado no mundo natural, no mundo mecânico, e só pintava quadros quando parecia ter problemas monetários. É uma má altura para Da Vinci pôr o quadro de lado. Lorenzo de Medici está à procura de artistas para um trabalho importantíssimo, uma viagem para Roma, para ajudar a decorar a Capela Sistina. É o tipo de trabalho com que um jovem artista como Leonardo só podia sonhar, uma verdadeira oportunidade de brilhar diante dos mecenas mais importantes de Itália. A escolha de Lorenzo vai afetar o futuro de Leonardo e moldar o seu destino para o bem ou para o mal.
À medida que as notícias sobre o talento de Leonardo se espalham, ele parece perder o interesse pela sua carreira. Não termina uma encomenda importante e os clientes ficam zangados. E quando Lorenzo o Magnífico seleciona os seus melhores artistas para enviar para Roma, Da Vinci não é escolhido. A Adoração dos Magos é uma das maiores obras-primas do Renascimento, embora Leonardo não tenha terminado o quadro. Algumas pessoas acreditam que idealizou o resto na sua mente e que isso era suficiente para ele e que não precisava de pegar no pincel e fazê-lo a sério. Por isso, viu-se envolvido em vários processos, porque não conseguia acabar o seu trabalho. Não consegue lidar com as condições normais de produção, com a clientela, os contratos, nem entregar o trabalho num determinado prazo, de acordo com as especificações de um mecenas. Não terminou nada. Atualmente os psicólogos têm nomes para essas coisas. Talvez tivesse síndrome de déficit de atenção, ou fosse obsessivo-compulsivo, talvez fosse ansioso, ou tivesse uma depressão. Não se sabe exatamente qual era o seu mal, mas parecia ter alguma coisa a afligir-lhe a mente. Os maiores dons de Da Vinci, a sua imaginação agitada e uma corrente interminável de ideias, complicam o seu caminho para o sucesso. Mais uma vez, as circunstâncias impedem-no de avançar e ele tem de encontrar outra forma de alcançar os seus objetivos. Não temos a certeza de que queria mesmo ser artista. Foi essa a forma que encontrou para entrar na vida da corte e do mecenato. Mas quando lá chega, parece que deixa tudo isso para trás. Insatisfeito com a pintura, Da Vinci decide que está na hora de mudar. O seu código exige que encontre outra forma de satisfazer a sua ambição. Precisa de começar de novo e de novas oportunidades, por isso vai para Milão. Milão é o estado italiano mais a norte e o mais vulnerável a invasões estrangeiras, por isso é altamente militarizado. É um centro de produção de armas e de tecnologia militar. À medida que passa pelos armeiros das ruas de Milão, Da Vinci descobre uma cidade vibrante, sempre à beira de uma batalha, sempre pronta para se defender não apenas de cidades-estado rivais, mas também da superpotência francesa. Da Vinci vê nos instrumentos de guerra, grandes e pequenos, um futuro que não podia idealizar em Florença. Itália é um teatro de guerra, pois as forças locais enfrentam as forças mais poderosas da Europa e os resultados são desastrosos. Há uma carta que chega ao Palácio Real de Milão. Cuidadosamente redigida e com um tom arrogante, apresenta ao Duque Ludovico de Sforza as credenciais de Leonardo da Vinci. Não como artista, mas como um gênio da engenharia militar. Tenho planos para pontes extremamente leves e fortes, prontas para serem transportadas da forma mais simples possível. Tenho planos para construir morteiros fáceis de transportar, capazes de atirar pedras pequenas e dar origem ao que parece uma tempestade, e criar fumo para aterrorizar o inimigo. No caso de um bombardeamento de canhão falhar, posso fazer catapultas e outras máquinas com uma precisão incrível, e não no seu uso normal. Os desenhos de Da Vinci são visionários. O seu carro de combate blindado é o aperfeiçoamento de uma famosa ideia antiga. Mas vão ser precisos 400 anos para o conceito se transformar no tanque moderno da Primeira Guerra Mundial. Da Vinci descreve a máquina nos seus apontamentos. Vou construir quadrigas blindadas que vão ser impenetráveis por qualquer tipo de arma usada por um soldado que tente destruí-las quando ataca o inimigo com artilharia. A verdadeira inovação está na mobilidade. É impulsionado por manivelas movidas por homens ou impelido por cavalos, e as manivelas estão ligadas a 4 rodas propulsoras. Uma observação mais atenta mostra que se o carro fosse construído como no desenho de Da Vinci, as rodas iam girar em direções opostas. Seria um erro ou uma forma de confundir algum inimigo que lhe pudesse roubar os desenhos.
Temos vários desenhos feitos por Leonardo, que mostram instrumentos de guerra com um aspecto selvático. Quadrigas com foices que rasgavam a carne dos inimigos. É um aperfeiçoamento da quadriga do tempo dos romanos, à qual foi acrescentada uma roda dentada com 4 lâminas, como se fosse um helicóptero com as pás curvas. O desenho de um canhão, feito por Da Vinci, mostra centenas de corpos tolhidos pela colossal arma de bronze e revela uma das obsessões de Leonardo. Adorava as escalas, adorava especular e sonhar com coisas numa escala muito além daquele período. Por isso tinha desenhos gigantes, muito especulativos, de armas incrivelmente mortíferas. Os fantásticos desenhos de armas de Da Vinci são típicos da sua vontade permanente de ir além do normal e de sonhar sempre com o máximo. Isso vai ser uma constante na sua vida, uma parte do seu código. Nunca te deixes limitar pelo que foi feito antes ou pelo que os outros podem pensar. Ele mostra-se aos outros como uma pessoa com segredos, alguém que conhece a tecnologia da engenharia militar e que faz armas. Da Vinci espera que Ludovico de Sforza, o Duque de Milão, o coloque a construir essas máquinas de guerra. Ludovico Sforza é irmão do Duque de Milão assassinado. Ele é o regente, o governante efetivo de Milão e controla a política de defesa, a política estrangeira do Estado milanês. Ludovico só vai ficar no poder até o seu tímido sobrinho Gian Galeazzo ter idade para ocupar o lugar, se algum dia lá chegar. Touché, adesso vai pure, ho degli affari da sbrigare. Toda a gente supõe que a única coisa que Ludovico quer é o Ducado de Milão. Ele está a preparar tudo para o conseguir. Contudo, os exércitos dos reis e a cruel incerteza da política vão destruir os sonhos de glória de Ludovico e tudo o que Da Vinci desejou. Versão portuguesa Santa Claus Audiovisual.